Sabe, lá no livro de Números, no Antigo Testamento, tem uma das leis mais curiosas e misteriosas de todas. Ela envolve uma novilha vermelha, cinzas e água. Parece algo super antigo, meio distante, né? Mas as ideias por trás desse ritual são tão profundas que ecoam até hoje. Então, bora desvendar isso? Para a gente conseguir entender esse ritual, primeiro a gente precisa entrar na mentalidade do antigo Israel. Naquela época, a morte não era só o fim da vida. Tocar num corpo sem vida criava uma barreira espiritual de verdade, algo que separava a pessoa da comunidade e até de Deus. Era um problema muito sério. E essa barreira tinha um nome: impureza cerimonial. Olha, é muito importante a gente entender o que isso significa. Não era sobre a pessoa ter feito algo errado, não era um pecado moral. Era mais um estado ritual que deixava a pessoa, digamos, temporariamente imprópria para estar na presença sagrada de Deus. E aí surge a grande questão, né? Se alguém se tornava cerimonialmente impuro por causa do contato com a morte, e aí, o que se fazia? Como é que essa barreira espiritual podia ser removida para a pessoa poder voltar à vida normal, em comunidade? Bem, a resposta que a lei dá é surpreendente e muito, mas muito específica. Tudo começava com um animal único, uma novilha vermelha, sem nenhum defeito físico e que nunca tinha sido usada para trabalho. Certo, vamos entender isso melhor. Ok, então, vamos entrar de cabeça nos detalhes desse ritual. Tudo está lá, no capítulo 19 de Números, descrito passo a passo. Os critérios para o animal eram, nossa, super rigorosos. Tinha que ser uma novilha vermelha. A cor, claro, já remete a sangue, a vida. Ela precisava ser fisicamente perfeita, sem mancha ou defeito algum. E um detalhe importante, nunca podia ter tido um jugo, ou seja, nunca foi usada para trabalho. Era um animal totalmente separado para um propósito sagrado. O ritual em si acontecia em 4 etapas principais. Começava com o sacrifício e, atenção, era feito fora do acampamento. Depois vinha a oferta. O sacerdote pegava o sangue e borrifava 7 vezes na direção do santuário. Era como se estivesse, sabe, apresentando aquele sacrifício a Deus. Na consagração, o animal inteiro ia para o fogo. E, por fim, a preservação. As cinzas eram recolhidas com todo cuidado e guardadas. E quanto tempo durava essa impureza toda? Exatamente 7 dias. E esse número não era por acaso. Na simbologia bíblica, o número 7 quase sempre representa algo completo, perfeito. E o processo de purificação em si seguia essa mesma lógica. A pessoa impura era aspergida com a água misturada às cinzas no 3º dia e de novo no 7º dia. Isso reforçava a ideia de um processo completo, de uma restauração total mesmo. Certo, a gente já viu o que era feito. Agora vem a parte mais legal. Por que era feito assim? Por que esses detalhes tão específicos? Qual era o significado por trás de tudo isso? Pensa bem, queimar o animal inteiro já é uma imagem super forte. Mas aí, a lei manda adicionar 3 coisas bem curiosas no fogo: madeira de cedro, isopo e lã escarlate. Por quê? Ah, é aqui que a simbologia fica incrível. Cada um desses itens tinha um peso simbólico enorme. O cedro, por exemplo, é uma madeira super resistente que não apodrece fácil, simbolizava a incorrupção. O isopo já era uma planta conhecida, usada em outros rituais de purificação. A lã vermelha, ou escarlate, representava a cor, a mancha do pecado. E a água corrente, chamada de água viva, era o símbolo máximo de vida e limpeza. Juntos, era como se formassem uma receita perfeita para a purificação. E agora, a gente chega no coração da interpretação teológica que muitas fontes fazem. Com o tempo, esse ritual tão antigo começou a ser visto como uma espécie de prenúncio, um paralelo direto com o sacrifício de Jesus Cristo. A primeira conexão, claro, é com a própria vítima. De um lado, a novilha, perfeita, sem defeito, que nunca sentiu o peso de um jugo. Do outro lado, o Novo Testamento descreve Cristo exatamente assim: perfeito, sem pecado, alguém que morreu sem o fardo do seu próprio pecado. Outro ponto, o lugar do sacrifício. A novilha era sacrificada fora do acampamento, longe do centro da vida de todo mundo. E onde Cristo foi crucificado? Fora da cidade de Jerusalém. A semelhança é impressionante. E por fim, a ação em si. A novilha era totalmente consumida pelo fogo, uma oferta completa, total, e isso é visto como um símbolo do sacrifício de Cristo, uma entrega também total, completa,
que seria suficiente para a purificação do pecado. Certo. Então, no final das contas, qual é a grande mensagem? O que a gente pode tirar dessa lei tão antiga que perdura até hoje? Tem um detalhe aqui que é simplesmente genial. As cinzas, elas não eram feitas só quando aparecia um problema. Não, a solução já estava pronta. Elas eram preparadas antes, ficavam ali, guardadinhas, prontas para quando fosse necessário. E essa ideia, nossa, ela ilustra um conceito teológico gigantesco. Esse preparo com antecedência é visto como um espelho do plano divino de salvação. A citação que está aí de 1 Pedro basicamente diz isso, que a redenção foi algo conhecido e planejado antes da fundação do mundo, assim como as cinzas já estavam lá, prontas. Então, para a gente fechar, vamos amarrar os pontos principais. Primeiro, o ritual lidava com a impureza cerimonial, usando a morte como um grande símbolo das consequências do pecado. Segundo, cada detalhezinho é interpretado como uma sombra, um prenúncio do sacrifício de Cristo. Terceiro, as cinzas preparadas com antecedência apontam para essa ideia de um plano de redenção pré-estabelecido. E, por último, um ponto fundamental: não usar essa purificação que estava disponível significava ficar de fora, separado da comunidade. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final, não é? É incrível pensar como uma lei que parece tão específica, tão antiga, falando de cinzas e água, na verdade, toca em perguntas que a humanidade se faz até hoje. Perguntas sobre pureza, pecado, sacrifício e redenção. Questões que continuam super atuais.